Já recebendo aqui no nosso programa, né, o vereador Francisco Júnior, lá de São João do Cariri. A gente costuma dizer, né, Francisco Júnior, que São João do Cariri é a mãe dos caririzeiros, né? E aí, também abençoado por Nossa Senhora dos Milagres, né? E aí, você mais uma vez participando do nosso programa aqui no nosso estúdio. Eu acredito que você esteve a outra vez no nosso estúdio anterior, pela primeira vez aqui na nova sede do Cariri em Ação. Seja muito bem-vindo, muito obrigado também por aceitar o convite feito para que pudesse estar conosco aqui, trazendo informações sobre cenário político estadual, municipal também. A gente vai tocar nesse assunto, né? A nível municipal, estadual, federal, sobre a UVB Paraíba, sobre a Marcha dos Vereadores, sobre essa articulação e principalmente sobre o seu mandato como um parlamentar representante da população do município, digo nosso, porque nós fazemos parte também de São João do Cariri. E seja muito bem-vindo, nosso bom dia. Bom dia a você, Marivaldo. Quero agradecer o convite, quero parabenizar a você e a toda a produção, toda a equipe do Cariri em Ação. Realmente é a primeira vez que participo aqui nesse estúdio. Em outra oportunidade estive em outro ambiente. E a gente fica feliz justamente de ver esse crescimento de uma empresa de comunicação que realmente tem prosperado, mas em cima do trabalho, em cima da imparcialidade, a cobertura bem feita dos fatos que são notícia no Cariri e na Paraíba. Marivaldo, eu lembro-me de 2013, quando a gente chegou a primeira vez a estar vereador, presidente da Câmara, e você começou a construir essa empresa de comunicação e o quanto tem avançado. E foi a primeira equipe de jornalismo que participou, né, fazendo a cobertura da marcha em Brasília e tantos outros eventos. Por isso, você está de parabéns por esse trabalho e muito obrigado pelo convite. Eu lembro que a Câmara de São João do Cariri foi a primeira instituição pública, um órgão público, entidade pública, a contratar os serviços do Cariri em Ação. E aí você enquanto presidente, eu sou muito grato por confiar naquele embrião que estava nascendo naquele momento, sendo implantado como uma empresa, um canal de comunicação. Nosso muito obrigado, a gente é muito grato à sua confiança, à sua visão. Eu acredito, você é uma pessoa visionária, Francisco. Muito obrigado, viu? Pois é, Marivaldo, a gente fica feliz também em ter participado e estar participando dessa história, né? Do Cariri em Ação e das discussões políticas, das decisões, né, que São João do Cariri toma e que reflete nos outros municípios, e que a gente tem que ter muita humildade de participar de eventos, seja estadual, seja nacional, estar interagindo com a imprensa, porque não há como você desenvolver um mandato, seja de vereador, de prefeito, seja de deputado estadual ou de federal, que não tenha uma aliança ativa com os canais de comunicação, porque é justamente a ponte que leva as informações do que o mandato, de que você está fazendo enquanto mandatário para a população, porque senão você trabalha o tempo inteiro, faz tudo, mas como não tem uma boa comunicação, não é divulgado, realmente fica para a população que você não faz nada. Essa é a realidade. É verdade. Eu via na primeira marcha dos vereadores que nós participamos, inclusive a seu convite na época e também o convite do presidente lá de Sumé, Antônio Carlos, né, a primeira marcha, nós nos encontramos lá e eu vi a necessidade de ter, dentro da marcha dos vereadores, canais de comunicações que pudessem trazer os acontecimentos do que realmente estava acontecendo, os fatos como estavam acontecendo de forma em tempo real lá na marcha dos vereadores. E muitos vereadores, talvez por não ter o poder executivo, a prefeitura, quando é a marcha dos prefeitos, está toda a imprensa lá. Né? Toda a imprensa. Os vereadores não tinham esses canais. E hoje a gente já vê os canais de comunicações no Brasil, né? Já procurando a marcha dos vereadores para cobrir as câmaras dos vereadores dos vários estados. A gente tem contato hoje, graças a Deus, Francisco, com vários estados do país. A gente entrevistava ali
vereadores gaúchos, vereadores de Tocantins, do Maranhão, do Acre, do Pará, de Roraima, de Minas Gerais. E hoje a gente já encontra, quando chega na Marcha dos Vereadores, já encontra outros canais também. A gente fica muito feliz por também fazer parte dessa história e a convite de vocês vereadores, você enquanto presidente, o Antônio Carlos lá de Sumé também. Eu fico muito grato por fazer parte desse momento de vocês e vocês fazem parte desse nosso momento. Com certeza, a gente entende, e desde a época, seja 2021, 2022, a necessidade de que fosse relatada à população a importância da marcha, porque senão, Marivaldo, ficaria para a população como um simples passeio. Sim. Como os vereadores estavam indo em Brasília passear, estavam em Brasília conhecer. Não, quando tem um canal de comunicação fazendo a cobertura e mostrando para a população o que está acontecendo, a população passa a entender da necessidade dos vereadores saírem do Cariri, seja de Monteiro, seja de Sumé, seja de São João do Cariri ou Cochichola, que vá a Brasília, mas vá interagir, troca de experiência e participar de capacitação verdadeiramente. E eu costumo dizer, Marivaldo, a importância da marcha, desse encontro nacional esse ano, né? Todos os anos são importantes, mas esse ano tem um fator a mais. Nós estamos num período eleitoral em que os deputados e senadores, né, estão bastante atenciosos, vamos dizer assim. Sempre foram, eu não quero aqui queimar ninguém, mas esse ano mais do que nunca. Mas a gente viu que a procura, a recepção quando vai o prefeito é uma. Os vereadores têm até pena de vocês, vereadores. Mas no caso, a gente já vê um cuidado maior, uma preocupação. Então, assim, é importante que os vereadores vão a Brasília justamente participar da marcha, mas não só da marcha. Vá ao Congresso Nacional, visite o gabinete dos deputados, dos senadores, né? Participe de sessão, seja das comissões, seja do plenário, da Câmara ou do Senado, né? Porque, havendo todo o trânsito, fazendo aquela questão do procedimental lá, é possível participar sim, e que o vereador, Marivaldo, no passado, antes desse movimento da União dos Vereadores do Brasil, a União dos Vereadores do Brasil com secção na Paraíba, né, antes desse movimento, os vereadores só sairiam, olhe lá, se fosse a João Pessoa e se o prefeito levasse. E a Brasília nem pensar. Era um sonho. Era um sonho. Às vezes o cara passava... Eu conheço vereadores que faz 20 anos que está vereador, foi agora, depois desse novo movimento nosso, que foi a Brasília. Então, assim, o vereador que está hoje no mandato, converse com o seu presidente. Presidente, você que está no mandato de presidente, seja vereador ou vereadora, atentai bem. Não permita que passe o seu tempo enquanto presidente sem fazer uma viagem dessa. E outra, entenda e passe para a sua população que não é passeio, é trabalho. A população do seu município tende a ganhar com a visita do presidente da Câmara, com a visita dos vereadores, com a visita do prefeito a Brasília, que antigamente os prefeitos não tinham essa lógica de estar constantemente em Brasília. Agora, tem prefeito que vai 5, 6 vezes por ano em Brasília. Está correto, Marivaldo, que é uma forma de agariar recursos para desenvolver os seus municípios. Eu sou muito defensor que os prefeitos, que os vereadores, que os secretários saiam dos seus municípios justamente para buscar... A gente está tocando no assunto já na Marcha dos Vereadores. Está bem próximo, né, a programação? Isso. Próximo. Agora, dia 27, né, 27 a 30, né, é mais uma marcha em Brasília. São João do Cariri já tem os vereadores inscritos. Agradecer o presidente Beto Gaudêncio. E tantos outros municípios do Cariri, Baroldo. Esse ano vai uma representação muito forte. Não começa dia 27 e termina dia 30. Lembramos que os vereadores se inscrevem pelo site da UVB. Qualquer dificuldade pode entrar em contato com o Fernando, né? Fernando, que é da UVB Nacional. Gilson Conzati, atual presidente da UVB, ele é vereador na cidade de Iraí, Rio Grande do Sul, e faz um excelente trabalho. A UVB Nacional, Marivaldo, tem mais de 60 anos de fundação. Foi fundada no Recife, né, em 1964. Né? Então, tem uma longa caminhada, mas depois dessa recente gestão, aí não estou defendendo tão somente o presidente, mas depois da chegada de Gilson Conzati como presidente, fez uma ampliação dos trabalhos, popularizou, mostrou com que a UVB... um grande presidente, Gilson, grande presidente, tem feito um excelente trabalho, porque é importante que desculpa a pergunta, okay. Desculpa a interrupção. Desde do presidente da República, aquele vereador mais humilde, daquela cidade
que não é não conhecida, enfim, é a mesma atenção, o mesmo sorriso, o mesmo aperto de mão que o presidente Gilson, que eu sou testemunho em relação a isso. A gente tem hoje uma amizade com o presidente nacional Gilson, conversamos de vez em quando, inclusive, com ele, por telefone mesmo. É um cara altamente atencioso, Muito responsável e organizado. organizado. E mais, ele não toma partido. Você não vê ele, enquanto presidente da UVB Nacional, dizendo o meu candidato a presidente é fulano de tal. Não. A UVB, claro, os seus membros têm suas preferências, votam em quem quiser. Mas a UVB, enquanto entidade, ela mantém essa neutralidade, respeitando todas as correntes partidária, e a mesma atenção que ele dá aos vereadores do Paraná, dá aos vereadores da Paraíba ou de Alagoas, Verdade. ou da Bahia. Então, por isso que a UVB, a cada momento, tem crescido em representação, porque faz realmente esse trabalho sem distinção. Qual a importância da UVB nesse fortalecimento da classe dos vereadores hoje, Olha, aqui na Paraíba? é um divisor de águas. A gente, logo quando iniciou a missão de estar vereador, eu não vou negar, eu compartilho isso aqui contigo, Marivaldo. Porque eu fui do Conselho Tutelar, tive um mandato e depois fui eleito vereador, presidente e tal. E a gente chegava em algum departamento, em algum setor, e se perguntava, qual a sua profissão? Né? E às vezes a gente tinha vergonha de dizer que era vereador. Quando a gente dizia, eu sou conselheiro tutelar, a gente falava de forma muito espontânea. Mas por quê? Porque o mandato de vereador, o sinônimo eu estou vereador, é sinônimo de quê? De que era uma categoria muito, sabe, já, de certa forma, já olhar de forma pejorativa, já, tal, esse cara não deve ser bom ou tal. Então, depois que a gente passou a integrar o movimento da UVB, a gente viu a importância, que é a gente ter orgulho do que a gente faz e fazer com amor. A UVB tem feito uma grande marcha, né? Com certeza, e tem feito a diferença em todos os municípios. A gente vê municípios que não participavam, e aí eu não quero falar mais especificamente, vamos dizer, Cochichola. Hoje tem 7, 8 vereadores inscritos que irão participar, nunca tinha participado, né? E em outras, recentemente, há 10 anos atrás, nunca tinha participado, mas recentemente sempre participa em bloco. Boa Vista, parece que são 9 vereadores que irão. São João do Cariri, não sei se 4, 5 ou mais. Cabaceiras, Congo, aqui. Eu não sei os outros municípios, porque eu não estou com a relação atualizada de hoje, mas há uma grande participação do Cariri e da Paraíba. Tem sido crescente. Em relação à questão da UVB, Paraíba, como é que está sendo trabalhado essa articulação de vocês? Enfim, tem informações que eu acredito que você deve anunciar aqui, alguma notícia hoje, em primeira mão para o Cariri em Ação, mas como é que a UVB tem contribuído para a qualificação dos mandatos dos vereadores, nessa orientação, nessas capacitações que existem, como é que tem sido? Olha, Marivaldo, a função da UVB é justamente fazer esse trabalho de representação ativa, né? E no Brasil e com secção na Paraíba, como você bem enfatiza, a gente tem participado. Eu estava na condição de vice-presidente, tendo como presidente a nossa vereadora Valesca, esposa do amigo Jobson, da cidade de Mari, fazendo um excelente trabalho. E agora, em virtude da atividade dela com o mandato, também o ex-vice-prefeito, grande liderança política da região, Jobson, está participando ativamente da campanha para governador e tal. E eles, com o tempo meio apertado, mas eles vão continuar fazendo parte, né, da UVB e estão fazendo parte desse movimento desde o início. Nós estamos trabalhando com a possibilidade, já entramos em contato com a Nacional, para que seja elaborado, e aí já está sendo providenciado, uma comissão provisória. Comissão provisória, contendo 5 vereadores do estado da Paraíba, para que, de forma, comissão provisória já diz, né, deixa bem claro, com um período de 6 meses para gerir a UVB no estado da Paraíba. Essa comissão já saiu ou vai sair ainda? A comissão provisória está sendo trabalhada, foi publicada
Foi feita a documentação, porém... Mas já saiu já essa... Falta... Só que a posse, o anúncio, a gente está até passando aqui em primeira mão, será feito na marcha. Então já saiu a relação da comissão provisória? Já a comissão Você pode provisória. divulgar quem está nessa comissão? Vamos lá. A comissão provisória é composta de 5 nomes, 4 vereadores e uma vereadora. No caso... Vamos de baixo para cima até chegar o presidente? Vamos lá. Segundo... Tem alguma novidade aí? Será que tem alguma novidade? Vamos lá. O secretário é o... Vamos lá. Secretário Fernando, presidente da Câmara de Mataraca. Secretário da Comissão Provisória. Fica lá no litoral norte da Paraíba. Litoral norte. Vamos lá, secretário Fernando, vice-presidente, vereador Faustino, presidente da Câmara de Nova Floresta, 2, né? Curimataú, naquela região, isso. Temos o vice-presidente, já falei, e aí da nossa região, o nosso diretor financeiro, um cargo de grande relevância, porque é justamente para organizar as finanças, trabalhando nesse sentido, o presidente da Câmara de Cabaceiras. Elvis Né? Douzo. Elvis Douzo. Valesca continua nessa direção. Nessa diretoria provisória, na condição de presidente da UVB Mulher. Ela vai, dentro do movimento, que ela é muito forte, vai comandar esse movimento para formar, porque não existe muito ainda... jeitosa ela, né? Ela é muito atuante, uma grande vereadora, faz um excelente trabalho em Mari, e na UVB está presidente ainda, mas vai continuar presidente nesse setor das mulheres. O meu nome foi colocado na condição de presidente, né? Maravilha. Com possibilidade já estabelecida para tomar posse no dia 28 de abril. Então, o Cariri vai ter o primeiro presidente da UVB. Eu acho que é a primeira vez que assume um caririzeiro na UVB, né? É a primeira vez. Porque a primeira Você entra para a história, então. Estou entrando para a história como primeiro presidente da UVB. Paraíba. Na Paraíba, com uma responsabilidade muito grande, mesmo sendo provisória. E a posse está marcada para o dia 28, às 11h30, no palco principal da Marcha em Brasília. 11h30 da manhã. Então você, Marivaldo, já está convidado. Cariri Ação estará presente, viu? Será uma satisfação para esses 5 vereadores da Paraíba, 4 vereadores e uma vereadora, para a gente assinar o termo de posse e já voltar de Brasília com a responsabilidade de organizar, articular a atualização do Estatuto e já marcar eleições que possivelmente só no ano que vem. Então, dia 28, Francisco Júnior toma posse em Brasília com o novo presidente da UVB Paraíba, que é a Comissão Provisória. Comissão Provisória, juntamente com o vereador, presidente da Câmara de Cabaceiras. Isso partiu de quem, essa decisão? A necessidade de que houvesse essa comissão para atualizar o Estatuto, né? E também a marcação das eleições, que já estava vencida a eleição, como não foi feita, então precisava dessa comissão provisória para organizar. Então, assim, é um período que não há nenhuma ruptura, a gente conta com apoio... Há uma harmonia com Valesca, com Jobson, né? Conta com o apoio total de Jobson, de Valesca, conta com o apoio, queria aqui destacar, do contador Joelito Gonçalves, que trabalha na Câmara de São João, em tantas câmaras do Cariri, e ele tem sido uma pessoa que muito articulador, e suporte, será o contador da UVB, né, nessa nova roupagem. Porém, a gente precisa de todos para que possa realmente prosperar esse movimento tão necessário para a categoria dos vereadores, consequentemente para a sociedade paraibana. Vamos agora, a gente saiu de Brasília, passamos pela Paraíba, vamos para o Cariri. Como é que tem sido aí a atuação da Câmara Municipal? Como você avalia o papel da Câmara Municipal de São João do Cariri nesses últimos anos? E principalmente agora que está a presidência aí, é o vereador Beto Gaudêncio. Olha, a Câmara de São João do Cariri, assim como todas as câmaras de cidades pequenas, ela tem um papel que muitas vezes não é tão compreendida pela população. Mas a gente vê, Marivaldo, que depois do avanço da tecnologia com transmissão ao vivo, a gente vê as pessoas entendendo cada vez mais o trabalho do vereador e participando ativamente. Então, em São João do Cariri acontece isso, e a gente vai continuar sempre nessa luta de buscar cada vez mais esclarecendo à população qual o trabalho do vereador. E há uma parceria muito importante, Câmara Municipal com a Prefeitura, o prefeito Chico tem sido muito atencioso
para com os vereadores e respeitando a Isso que eu ia perguntar. Existe uma independência entre vocês? Poderes? Existe porque é necessário que haja um entendimento executivo, legislativo, porém uma harmonia que jamais pode ser quebrada, né? Como há uma grande maioria de vereadores da base do governo, eu estou hoje na condição de líder do governo, mas o relacionamento, Marivaldo, com o conjunto da Câmara é tão bom que não dá para a gente ficar, digamos, a guerra entre governo e oposição. Isso é muito importante para a sociedade, né? E vocês têm cumprido o papel de vereador, de fiscalizar o Poder Executivo? Com certeza. Esse é o papel preponderante e a gente não pode abrir mão disso, sendo bancada de governo ou de oposição. A gente tem que estar... essa de um vereador falar, porque eu sou da bancada do governo, eu só tenho que defender o governo em todas as situações. Não, se uma situação precisa reparo, a gente, de forma muito humilde, né, chega e pede a correção e muitas vezes já chegou o caso da gente reconhecer que precisa pedir desculpas. Olha, a gente errou aqui, né, nesse ponto, mas a gente já pediu a solução, já pediu a correção. Isso é você governar, você legislar com humildade. Sim. Foi-se o tempo de que vereador, prefeito ou secretário estava acima de qualquer coisa e que nunca errava, nunca admitia que a gente pode estar passivo a um erro, porque o primeiro passo para você consertar algo que não está bom é você reconhecer que o problema existe. Então, eu acho que tem sido essa forma de governo, essa forma de legislar na Câmara com muita humildade, seja dos vereadores como do prefeito. Quem está conosco aqui acompanhando também é o presidente da Câmara de Areal, Ronaldo, amigo Ronaldo. Eu digo amigo porque a gente consegue construir nessa trajetória, não relações mais profissionais, mas relações pessoais, e o Ronaldo é um dos amigos que eu consegui, né, nessa jornada de jornalista que a gente vem exercendo ao longo desses anos. Ronaldo, eu estive lá, tranquilo. Estive lá na Câmara de Areal, fomos muito bem recebidos, né, pelo Ronaldo, todos os vereadores que já nos conhecem também. Nosso muito obrigado e parabéns, Ronaldo, presidente de Areal, da Câmara Municipal de Areal. Parabéns mesmo. E aí, agradecer também a receptividade do prefeito, né, jovem, talentoso, e um caminho brilhante. Estou devendo uma visita à Câmara Municipal de Areal. Vamos organizar para a gente ir lá. Com certeza, presidente Ronaldo, quando a gente voltar de Brasília, irei sim participar de uma sessão. Ronaldo vai para lá estar lá. Ronaldo foi um dos primeiros, né, foi uma das primeiras câmaras a se inscrever na marcha em Brasília. Né? Ronaldo já confirmou presença. Parabéns, Ronaldo, pelo trabalho enquanto presidente. Sandro Ribeiro, mandando um abraço para você. Sandro Ribeiro disse que abraço para meu conterrâneo Francisco Júnior. Ele é Sandro Ribeiro Monteiro, está entre Monteiro e São João do Cariri. Ele disse que é seu conterrâneo. Que coisa boa, muito obrigado. Um grande abraço para Sandro. Então, Marivaldo, é importante esse trabalho que se faz nos municípios, voltado à população de cada... Mas é importante também esse intercâmbio entre os municípios. E aí, quando vai para a marcha nacional, o intercâmbio entre os estados, né? Então, isso que faz... E a comunicação... veja, você conheceu uma figura importante, uma figura simples, que faz um trabalho magnífico, como Ronaldo em Areal. Quer dizer, então, a gente já pega um pouco a experiência deles bem-sucedida para aplicar em nosso município. Assim como ele pode pegar algumas experiências do nosso município para implantar. E essa troca de experiência que faz o parlamento ficar cada vez mais forte. Em relação a essa relação Poder Executivo-Legislativo, tem caminhado de forma positiva? Existe um diálogo importante? Como é que você avalia a atual gestão municipal, à frente aí o prefeito Chico de Olinda? Inclusive, Chico, nós estivemos recentemente no velório do ex-deputado Pedro Medeiros, em São João do Cariri, que nos deixou uma baraúna, né? Verdade. E Chico estava lá presente, né? Com certeza. Inclusive, eu queria aqui, mais uma vez, agora de forma pública, fiz isso através das redes sociais, fui ao velório, expressar a minha solidariedade, minhas condolências à família do ex-deputado Pedro Medeiros, que deixa... em virtude de problemas de saúde e tal, veio a falecer e, como você destacou, a representação política do Cariri estava presente porque ele foi presente durante muito tempo com a liderança na Paraíba, especialmente no Cariri. Então, é interessante destacar que mesmo, e aí é preciso, Marivaldo, que quem esteja sentado na cadeira de prefeito
tenha ato e gesto de grandeza. O prefeito Chico tem divergências políticas partidárias, já foi aliado muito tempo do grupo do ex-deputado Pedro Medeiros, em saudosa memória. A família dele, o neto dele, o ex-vereador Chicão, fez oposição, foi candidato a prefeito e tal. A família tem Zé Roberto, que é vereador, faz oposição. Porém, mesmo com a divergência política, o prefeito Chico não, em momento nenhum, viu que seria empecilho para o município de São João do Cariri, em termos de prefeitura, em termos colocar à disposição e dar todas as honras merecidas pelo ex-deputado Pedro Medeiros. Então, eu conversava isso com o prefeito Chico e falava: Chico, você agiu com grandeza. Quem está na cadeira de prefeito tem que agir dessa forma, né? Colocou toda a estrutura necessária, seja de banda de música, seja o que foi necessário para dar suporte para que a população fosse bem acolhida no velório e acompanhamento do sepultamento, com todas as honras que foi feito. Então, minha solidariedade à família do ex-deputado e meu reconhecimento ao prefeito Chico pelo gesto de grandeza que fez na despedida do ex-deputado Pedro Medeiros. Olha, lembrando, viu, telespectadores, e Francisco Júnior vai também participar, como tem participado dos políticos que vêm até o nosso programa, senta nessa cadeira, aqui, coloca os braços nessa mesa, não se livra da nossa casinha. Tá vendo que a porta está aberta? Está aberta a porta. A outra aqui está como? Tá? Fechada. Essa aqui está fechada. Então, quero saber quem é que vem para esse lado de cá ou quem fica desse lado daqui, esse lado aqui, ó, fica fechada. Gostei. Entendeu? Participo. Pode perguntar, quem é que porta aberta, porta fechada, a gente então, responde. Quem fica aqui que não vai conseguir entrar, você não deixa entrar, vai deixar a porta fechada. E quem é que vai conseguir entrar aqui nessa porta da sua casa? Tá olha que é na sua casa. Não é na Câmara de Vereadores, é na sua casa. Você pode dizer que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, é a sua casa também. Então, não é a Câmara, é a sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à gestão municipal, Francisco Júnior, qual dos pontos, ou talvez um ponto principal, uma ação principal que o governo Chico de Olinda está executando ou executou que pode trazer benefícios para a população de São João do Cariri? Para mim, a obra que está sendo realizada no município de São João do Cariri e a obra das obras, tantas outras ações têm sido feitas, mas para mim e para a população, assim entendo, que ficaria marcada, é a obra da construção do monumento Nossa Senhora dos Milagres. Digo com bastante clareza, não só para os católicos, mas para a sociedade como um todo, seja ela de uma religião ou de outra, porque a gente é preciso entender, e graças a Deus que a gestão entendeu e conseguiu isso já na gestão do ex-prefeito Helder Trajano e dando sequência pela atual gestão, a construção do monumento para fomentar o turismo religioso, para gerar dividendos, gerar oportunidade para o povo de São João do Cariri. Essa é a obra das obras que será concluída dentro do governo Chico de Olinda. Para mim, ele vai entrar para a história como o prefeito que inaugurou o monumento Nossa Senhora dos Milagres para fomentar, repito, para dar oportunidade aos filhos de São João do Cariri e de outras regiões, Marivaldo, porque não adianta imaginar que só São João do Cariri será beneficiado. Porque se o turista vem a São João do Cariri e não tem mais vaga numa pousada, vai para a Serra Branca, ou vai para Gujão, ou seja, toda a região vai lucrar, vai ganhar a partir desse monumento construído. Você acredita que é um marco e um pilar para o desenvolvimento de São João do Cariri? Com certeza, porque a festa, a tradição, a religiosidade, a fé, por isso que a Câmara aprovou o projeto de iniciativa do Poder Executivo, denominando São João do Cariri como a cidade da fé, porque não é de hoje a devoção, a espiritualidade do pessoal que acredita, que confia, que tem a sua devoção na Santa Nossa Senhora dos Milagres, que ganhou o título de padroeira do Cariri. Então, você vê pessoas, seja de Sumé ou de qualquer parte da região, vai a São João do Cariri em setembro, vai pagar suas promessas e tal. Então,
quando se construir um monumento, essa devoção tende a aumentar, né? E fazer com que pessoas de outras regiões possam visitar, e com isso, mais fluxo de pessoal é o que a gente foca. O poder público é preciso que não acredite, e cada um professa a sua fé, o Estado é laico, mas a gente é preciso que aproveite a potencialidade no turismo para gerar oportunidade para as pessoas. A gente vê, Marivaldo, só para encerrar essa parte, a gente vê Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, com a construção... Rita de Cássia. Nossa Senhora Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Então, foi construído um monumento, e o quanto a cidade se modificou a partir dessa visitação. Né? Então, assim, e lá não tinha tradição religiosa ainda com tanta força o quanto temos em São João do Cariri. Então, assim, lá estamos assim, juntando o útil ao agradável, e, claro, com a parceria por ser um monumento da fé mais ligado à fé católica, tem o apoio do Santuário Nossa Senhora dos Milagres, tem como padre hoje, né, reitor do santuário, Padre Humberto, que é natural de Sumé. Né, e já recebeu o título de cidadão são-joense e está fazendo um grande trabalho de evangelização. Muito organizado. Muito organizado. Um cara, sabe, um padre jovem, que as pessoas dizem, como é que vê um padre tão jovem, a primeira paróquia de uma grandiosidade. Logo o santuário, né? Logo o santuário. Já chegou para realizar a festa do Nossa Senhora dos Milagres. Chegou chegando, amigo. Chegou conquistando de crianças a jovens a idosos. Ganhou o respeito. Ele tem um carisma muito forte. Um carisma e organizado e firme. Não é porque é jovem e diz assim, a todo mundo... como é que se diz assim? Que as pessoas têm... Às vezes tem pessoas que têm a noção que, por ser jovem, não tem aquela opinião própria, aquela questão... Claro que o padre tem que ouvir a todos, mas tem que... E cumpridor de horário o quê? Se ele marcar a missa, se for 7h30, você chegar às 7h35 ou 7h40, a missa já começou, porque ele é cumpridor. Então, assim, está fazendo um grande trabalho de evangelização em São João do Cariri. As pessoas, às vezes, perguntam, Marivaldo, dizem, mas você não tem problema com os evangélicos por essa questão, o município, assim, apontar tanto o monumento como... Não, porque os evangélicos entendem que o turismo religioso precisa, né, desse fomento. A gente não está falando sobre a fé das pessoas. Cada pessoa professa a sua fé da forma que entender. Nós estamos falando de monumento para fomentar um segmento comercial crescente, Marvão. Francisco, vamos para o seu mandato específico. Dentro do seu mandato, eu gostaria que você pudesse destacar uma ou duas dos projetos, sei que são vários. Eu acompanho a sua atuação parlamentar, você gosta de apresentar várias proposituras, gosta de defender as suas proposituras, mas vamos dar uma destacada aqui em dois projetos que você diz, não, eu apresentei esse aqui, vamos colocar só isso, eu apresentei esse aqui que é o projeto. Antes, para mim, é motivo de muito orgulho. Enquanto criança, a gente, quando ia para os parques, ia uma vez e só. E a gente criou um projeto para que a prefeitura isentasse os parques, não pagasse nenhuma taxa para instalar, e todos os anos, um dia, inteiramente grátis. Essa iniciativa partiu minha e, Marivaldo, está em vigor. Está em vigor. Todos os anos se renova a alegria quando a gente vê aquelas crianças brincando para escolher. São 3 horas para escolher o brinquedo totalmente gratuito. As crianças escolhem aquele dia para ir para... Isso. Então os outros dias não vão, mas só naquele dia. Não, mas no dia seguinte tu termina pedindo os pais de novo e o dono do parque não tem... Eu estou brincando. Claro. Que... Então, assim, eu iria só naquele dia. Claro, esse foi um projeto muito, sabe, muito valoroso, porque mexe com minha infância, que a gente não tinha tanta condição de poder escolher, né? E no contexto administrativo, a questão da Câmara, para mim, o quarto ponto do vereador foi outro projeto de grande impacto. Você vê os vereadores que escolhiam o dia que queria ir para a sessão e não acontecia nada. E a gente conseguiu colocar no papel, ser aprovado por todos, que uma falta de um vereador equivale a 10% do salário bruto. E funciona, os vereadores cumprem. O vereador que faltar, o presidente
com base nessa determinação que a gente apresentou lá em 2014... Se o vereador faltar, é descontado do seu salário. Do seu salário bruto, que hoje equivale a R$600 uma falta de um vereador em São João do Cariri. Então, se faltar 2 vezes, não... Já dá 1.200, né? já falta. Aí, enfim... Vai afetar a feira. Com certeza. A gente colocou esse projeto e funciona. Agora, Marivaldo, já dessa legislatura, para mim, eu fui relator do projeto de... Veja, a Justiça decidiu que o pagamento de anuênio em São João do Cariri era inconstitucional, ilegal. E, assim sendo, ele decretou a ilegalidade desde a origem. Cabia até o prefeito de entrar na justiça para as pessoas que receberam o anuênio ao longo do tempo ressarcir os cofres públicos. É claro que o prefeito Chico, porque nunca foi dito pela justiça que era inconstitucional, todos os prefeitos pagaram com base nessa norma. Mas quando chegou à justiça, eles entenderam que o projeto deveria ter iniciado na prefeitura. Sim. O prefeito era mandar para a Câmara aprovava e votava para o prefeito sancionar. Sim. Lá em São João do Cariri foi colocado na lei orgânica. E nenhum prefeito colocou uma lei ordinária regulamentando. Resultado, só tinha na lei orgânica. Começou na Câmara e terminou na Câmara o projeto. Então, por isso que a Justiça determinou a ilegalidade e determinou que o prefeito retirasse do contra-cheque de todos os servidores. Então, quando eu cheguei na Câmara, que estava secretário de Ação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, então a gente pegou essa missão de ser relator desse projeto junto da comissão que teve como presidente o vereador Robson, membro o vereador Sonzinho, e eu fui relator. E a gente conseguiu recriar, não o anuênio, e sim o quinquênio. E a partir de janeiro desse ano foi implantado novamente no contra-cheque de todos os servidores. Agora, Marivaldo, para mim a marca maior que a gente conseguiu construir essa lei com o Poder Executivo foi colocar de forma retroativa. Porque se a Justiça tinha decretado que a lei era ilegal desde a sua origem, existia um entendimento que a lei deveria ser recriada, mas a partir de 2025. Imagina tu ter 20 anos de prefeitura. Sim. E começar do zero o quinquênio. A gente conseguiu construir, né, com o apoio do setor jurídico da Prefeitura e da Câmara, Maviel Fernandes, Vanderlei e Rômulo, foram advogados fundamentais nessa costura, que nós construímos, sim, mas para pegar retroativa desde o tempo que os servidores tinham ingressado na Prefeitura. A partir de janeiro foi para o contra-cheque. Para mim, foi motivo de muita alegria, que a gente construiu o entendimento e está em vigor e o servidor... Iniciativa sua. Nossa, em construção com o prefeito Chico de Olinda. Ah, sim. Porque o projeto teve que partir da Prefeitura. E eu fui relator do projeto para a gente aperfeiçoar, pegando o modelo de Serra Branca, né, que ficou da seguinte forma: o quinquênio, a cada 5 aumenta 2%. Porque se colocasse 1% o ano, ficava impagável. Sim. Então, foi uma forma que Serra Branca já estava atuando, a gente pegou o modelo de Serra Branca e implantou. E a verdade é o seguinte: os servidores voltaram a receber sem nenhum prejuízo. Graças a Deus. Enfim. Papel cumprido. Cumprido, eu fiquei, quando terminou, assim, que começou o pessoal a receber, Marivaldo deu uma... Sabe aquela... Recebeu muitas ligações, muitas a gente mensagens. Eu recebi mais quando tiraram. Mas é sempre assim, né? Quando tiraram, os caras ficaram putos. É igual a gente do Cariri de Ação. Quando tem notícia ruim, todo mundo acessa. Quando não tem, é uma coisa boa. Mas, eu digo assim, brincando, vários e vários servidores entraram em contato, dizendo que se sentiu representado pelo nosso trabalho, e um trabalho em harmonia, Câmara, Prefeitura, e no final foi aprovado por todos, né, e está em vigor. Eu acho que é isso. Muito bem, são 12 horas pontualmente. Eu vou um pequeno intervalo, rapidinho, com o Francisco Júnior. Lembrando que, na sequência, vamos ter o quadro Abre e Fecha a Porta dessa Casinha, que está aqui no nosso cenário. E também, logo após Francisco Júnior, a participação de Elissandra Moura, que vai falar sobre o projeto Café com Música. Brilhante projeto, viu, Francisco Júnior? Que ela, no Dia das Mães, ela sai com várias cestas básicas e vai entregar na casa das mães. Tem mães que não têm condição nenhuma, ela recebe também doações de empresas do município.
e vai lá com aquela cesta e entrega aquelas mães que às vezes não têm condição nenhuma de receber um presente, os filhos não têm condição e recebe. É um trabalho muito bem feito, bacana demais. A Alessandra daqui a pouco vai falar conosco, que vai trazer também a novidade, um sorteio importante, viu, produção? Já se prepara aí para a gente lançar esse sorteio, que ela vai lançar daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo e a gente retorna em instantes. Dando continuidade aqui à programação do Cariri em Ação, hoje, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Estamos aí há 17 dias aí do início da maior marcha de vereadores do Brasil, Francisco Júnior, que vai tomar posse no dia 28, né? A sua posse vai ser no dia 28, acredito que seja na terça-feira. Terça-feira, na terça-feira, 11h30 no palco. Estarei lá com vocês lá, inclusive com a presença de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Acredito que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também vai estar presente como os demais anos. Enfim, vai ser um grande momento para o Legislativo mirim desse país, né? Fortalecer a classe dos vereadores e você enquanto presidente que irá assumir, deve ter organizado junto com a presidenta Valesca e todos da UVB, esse grande encontro também lá em Brasília. Então, Francisco, reforça o convite para os vereadores participar da marcha, que a partir de agora a gente vai entrar também aqui na casinha, se você abre a porta ou fecha a porta para essas pessoas. Daqui a pouquinho, mas aí reforça o convite. Marivaldo, eu queria aqui, através do seu programa, Sim, falando para toda a região do Cariri, reforçar esse convite em nome da UVB Paraíba, em nome da UVB Brasil, convidar todos vocês, vereadores e vereadoras da região, você, presidente da Câmara, que não fez ainda inscrição, pode entrar em contato através do site da UVB Nacional ou diretamente com o Fernando, que é responsável pelo setor de inscrição, que ainda há vagas, as vagas são limitadas, mas ainda há a possibilidade de fazer inscrição. E esse grande evento de troca de experiência, vereadores de todos os estados do Brasil estarão presentes nessa marcha de 27 a 30, né? E dizendo que é importante para você também visitar os gabinetes dos senadores, deputados federais, pleitear emendas para seus municípios. Então, é uma grande oportunidade de você estar representando o seu município nessa marcha em Brasília. Então, eu deixo aqui mais uma vez o convite para todos os vereadores e vereadoras que não fizeram a inscrição ainda, que ainda há tempo de participar desse grande evento que será realizado 27 a 30 de abril em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. É um grande local, muito, né? Mais de 6 mil, espaço para mais de 6 mil pessoas, é maravilhoso. Então, Marivaldo, a gente, mais uma vez, deixa aqui, em nome do Movimento de Vereadores da Paraíba, em nome, o agradecimento a você, enquanto meio de comunicação, por esse suporte que tem nos dado com essa transmissão diretamente de Brasília, com um dos eventos aqui estadual. Eu, enquanto membro da Câmara de São João do Cariri, agradeço pelo trabalho de comunicação que a sua equipe faz, transmissão ao vivo, com toda a cobertura jornalística dos trabalhos realizados pela Câmara. Cumprimento o presidente Beto Galdense por realmente tem dado bastante atenção a esse setor, o setor de comunicação que precisa, que, repito, é o elo entre o que o vereador faz e a população, para eles estarem sempre por dentro, antenado do que está acontecendo na Câmara Municipal. Muito bem, agora vamos colocar aqui, a partir de agora, você fecha ou abre a porta, vou deixar ela assim para você visualizar direitinho, mas você vai responder. Você responde, eu abro a porta para essa pessoa e por quê? Ou deixa fechado. Ou eu não abro. Certo. Ou, se você quiser também acrescentar, diga, não, eu abro só a parte de cima, de baixo, não tem aquelas casas mais antigas que é dividida, né? Dividida dos partes, né? Tá. Vamos considerar que essa seja uma porta com duas partes, tá bom? Beleza. Tá certo assim? Porque às vezes você pode, eu recebo na porta, eu abro só a parte de cima e recebo na porta. Não deixa entrar não, mas recebo. Tá bom? Okay. Eu vou flexibilizar um pouquinho. Ok, pode mandar. É brincadeira. Vamos lá. A primeira pessoa que você
pode abrir ou fechar a porta é para o prefeito Chico de Olinda. Para o prefeito Chico de Olinda, eu abro a porta, com certeza, não só como prefeito, mas como amigo. Mas como prefeito eu quero destacar o trabalho que ele tem feito no município, a forma de atender as pessoas, seja de um partido ou de outro, seja evangélico ou católico, seja de qualquer setor da cidade, o prefeito tem atendido a todos, por isso eu abro a porta para o prefeito Chico de Olinda. E para o ex-prefeito Helder Trajano? Para o ex-prefeito Helder Trajano, abro a porta também. Foi um prefeito que muito contribuiu com o desenvolvimento de São João do Cariri e, acima de tudo, a gente chegou na Câmara junto em 2013, ele foi vereador, foi presidente depois que eu deixei de ser presidente em 2015, 2016. Enfim, tem uma história marcada dentro da história política de São João do Cariri e eu abro a porta ao ex-prefeito Helder Trajano também. O ex-candidato a prefeito Chico Medeiros. Chicão Medeiros. Chicão, rapaz, mesmo a gente sendo de partidos diferentes, de linhas diferentes, pela boa relação que tivemos na Câmara como vereador, eu abro a porta, porque não seria, elegante da minha parte estar participando de um programa importante como o seu programa, e porque nós participamos de uma campanha em partidos contrários, a gente esquecer que tivemos uma boa relação na Câmara. Então, eu abro a porta também ao ex-prefeito, ao ex-vereador, ex-candidato a prefeito Chicão Medeiros, sem nenhum problema. O líder da oposição na Câmara Municipal, vereador Sonzinho. Você abre ou fecha a porta? Rapaz, Sonzinho, inclusive, mesmo eu estou líder do governo, é líder da oposição. Inclusive, ele está inscrito para participar da marcha em Brasília, eu quero cumprimentar. Rapaz, eu não consigo imaginar como é que você é líder do governo ou da oposição e não trata um líder com cortesia, porque mesmo tendo os nossos embates, em algum momento a gente vai ter que entrar em acordo. Você abre ou fecha? Eu abro a porta para o líder para que a gente possa fazer acordos de votar projeto que fazer as pazes. A gente às vezes pega alguns embates mais fortes. Agora, ele é bem mais forte do que eu, né? Cuidado para não apanhar. Não. Ele é um cabo bom, Gente boa. Tem umas teses de defesa deles. É claro que jamais, se eu concordasse, eu ia ser da oposição. Se ele concordasse comigo, ia ser governo. Então, ele tem as posições dele, eu tenho as minhas. Né? Eu defendo o que acredito e discordo, e ele muitas vezes discorda. Mas a gente natural a oposição fazer o que ele está fazendo? Claro. Então, assim, como é que eu ia dizer que não abre a porta, e como é que a gente vai sentar à mesa de negociação para negociar? Quando eu falo negociar, é entrar em entendimento de projeto que seja comum, que seja importante para a população. Às vezes as pessoas confundem achar que nós somos de bancada diferentes, somos inimigos. Não, nós somos, como é que se diz assim, parlamentares, e tem que ser e ter a conversa para que a gente tenha entendimento. Quando não há acordo, vamos para o voto. Vamos agora para o ex-prefeito Beto Medeiros. Abre ou fecha a porta? Rapaz, demorou a responder. Não, eu quero deixar isso bastante enfatizado. O ex-prefeito não participou da última campanha como candidato. Quando ele foi prefeito, nós tivemos várias divergências, vários desencontros. Você era opositor a ele? Oposição. Você era opositor a ele ou ele era opositor a você? Ao grupo como um todo. Ou ele era opositor a você? Não, eles eram governo e eu fazia parte da linha da oposição. Então, mas Marivaldo, eles passaram por essa perda recente, a gente foi lá, prestou solidariedade, e eu acho que nesse momento que eles passem, nesse momento de construção da política de São João do Cariri, e a forma como o Chico tem atendido a todos, e na Câmara a gente tem uma convivência pacífica, inclusive Beto Medeiros, o pai de Zé Roberto, vereador, e eu não vou dizer aqui, eu vou fechar a porta. Não, a porta está aberta, não só para ele, mas para todos que queiram dialogar sobre qualquer assunto sobre ao bem de São João do Cariri. E a porta abre ou fecha para o presidente da Câmara Municipal, Beto Galdense? Beto
Caldense, as portas estão abertas. É seu parceiro, né? Beto é meu amigo. Eu pergunto porque alguém tem que entrar, né? Tá aberto, Beto Caldense. Agora, não esqueça de providenciar, né, o carro para a viagem de Brasília. Foi uma cobrança ao vivo, hein? Cobrança ao vivo. Presidente, olha aí, viu, presidente? Mas eu sei que está tudo certo já. O presidente já está providenciando sobre essa questão de transporte. Inclusive, a Câmara está comprando um carro zero, né? Vocês vão inaugurar, será? Eu nem sei, Acredito rapaz, demorou a chegar. E eu queria dizer que Deve ser surpresa, foi um viu? fruto que eu deixei essa emenda, né? Quando eu estive presidente, a gente adquiriu através do deputado que seja registrado, o deputado Inácio Falcão, direcionou a emenda de R$100 mil. A emenda ficou na conta da prefeitura, rendeu um pouco, e o prefeito está completando, parece que está adquirindo um carro no valor de em torno de R$130 mil para a Câmara Municipal de São João do Cariri, presidente Beto Caldense. Eu quero saber se você abre ou fecha a porta para o deputado Romero Rodrigues. Romero Rodrigues, grande deputado Romero Rodrigues, e a quantidade, o volume de emendas que ele direcionou para São João do Cariri, principalmente para o Monumento Nossa Senhora dos Milagres, eu e todo filho de São João do Cariri Devolve as portas. reconhece e abre as portas para o deputado Romero Rodrigues. E para o senador veneziano Vital do Rego. As portas totalmente abertas pelo volume, pela atenção que ele tem a São João do Cariri. E eu torço muito. Se ele não tivesse dado atenção a São João do Cariri, você abriria, não? Não. Porque o primeiro de São João do Cariri, né? Não podia. Se ele não recebesse bem a gente em Brasília, conforme o senador veneziano, senador Romero Rodrigues, rapaz, eles recebem de uma forma... Qual desses senadores você não abriria a porta? Ao senador Flávio Bolsonaro. Não, da Paraíba. Da Paraíba. Sim. Eu não abriria a porta, e aí com todo respeito... Os outros senadores ajudaram também, São João do Cariri, ou só o veneziano? Com todo respeito à senadora Daniela Ribeiro, eu não abriria a porta pela forma de que a gente foi recebido em Brasília. Nós nunca tivemos a oportunidade de ser recebido pela senadora Daniela Ribeiro. E as portas para o senador Efraim Filho? Sempre aberta pelo atendimento e pela atenção, pelo direcionamento de recursos para São João do Cariri, desde quando ele era deputado federal, que sequer tinha sido votado em São João do Cariri, ele já direcionava emendas através do ex-prefeito Cosme, saudosa memória, o ex-prefeito Helder Trajano, que está aí vivo, com saúde, graças a Deus, para contar a história, e já na atual gestão do prefeito Chico de Olinda, o senador Efraim tem direcionado emenda, sim, para São João do Cariri. E para o atual governador Lucas Ribeiro, filho da senadora Daniela Ribeiro? Ele tem assumiu agora, e aí eu desejo toda sorte nessa condução. A gente, infelizmente, nesse primeiro momento, primeiro turno, a gente segue as eleições na orientação do grupo, né? A decisão do prefeito, do ex-prefeito, de votar no pré-candidato, se assim desenhar, acredito que já está desenhado o quadro do senador Efraim ser candidato ao governo. A tendência do grupo, a decisão do grupo é de votar nele no primeiro turno para governador. São 12h17. Em relação a outros nomes aqui, nós temos o Cícero Lucena, que é o ex-prefeito de João Pessoa, pré-candidato ao governo do estado. Você abre ou fecha a porta para ele? Abre a porta para todos os candidatos a governador. São João do Cariri precisa estar sempre de portas abertas para os pretensos candidatos, para os pré-candidatos e, consequentemente, para o governo. Marivaldo, prefeito nenhum de São João do Cariri ou de qualquer outra cidade pode dizer que vai estar de portas fechadas para o governo do estado. Por exemplo, o prefeito Chico de Olinda estabeleceu uma parceria com o ex-governador João Azevedo e deixou claro como não tinha condição, por conta do compromisso... Vai apoiar Efraim, né? Por conta do compromisso com o Efraim, ele disse assim, governador, a gente não tem como seguir o seu candidato, porque nós estaríamos não sendo correto com o Efraim. Mas para senador, vota em João. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que você é analista político, muito entendido da política. Muitos projetos, muitos convênios foram feitos no governo João Azevedo, muitos, e algumas promessas de convênios também no governo de João Azevedo para ser iniciadas. Com
as declarações de muitos prefeitos estão se declarando a Efraim nesse momento e votando em João Azevedo. Você acredita que esse acordo com o João, por exemplo, se a gente quer não votar em Lucas e votar em Efraim, acordos com o governo do Estado serão seguidos? Se o governador João Azevedo, dizendo melhor, o ex-governador João Azevedo já deixou pactuado, já deixou assinado... Mas ele não tem mais a caneta. Bom, se o atual governador entender, seria até uma atitude tão mesquinha e ele não estaria sendo leal com quem está apoiando ele, que é no caso João. Porque se João está recebendo o apoio para senador... Mas se o interesse dele é o voto agora, de Lucas. Mas um governo do Estado, ele não pode pegar a cadeira de governador, a caneta de governador e dizer eu só vou assinar esse se tiver voto, porque assim seria um dos crimes eleitoral mais grotesco a ser cometido. Sim. Né? Mas se ele tomar uma medida dessa, vai ser de uma mesquinheza total. Eu não acredito que ele fará isso. Né? O cara jovem está aí despontando com uma boa percentual de ir para... E tem também o segundo turno. A gente não sabe quem vai para o segundo turno. A Paraíba... No segundo turno, entre Efraim e Lucas, naturalmente, vocês votariam em Efraim, que vocês já vão votar no primeiro turno. Mas se for um segundo turno, Lucas e Cícero, e Efraim dizer assim, vamos para Cícero, você segue Cícero? Não, aí nesse caso, a gente teria que fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião com o prefeito, com todo o grupo político, para ver qual... Pelo que você conhece o prefeito, a linha do prefeito. Ele não dá no indicativo, ele só dá indicativo, a firmeza... Mas se Efraim disser assim, eu queria o apoio de vocês. Aí isso é uma questão a passar por uma reunião muito difícil, inclusive. Muito difícil. Porque tem pessoas que pode acontecer que isso. são simpáticos a uma tendência partidária, outros não. Então, por isso que o grupo precisava ter uma reunião e ouvir, claro, vai ouvir Efraim, porém, eu vou deixar bem claro, Marivaldo, que o prefeito vota em Efraim, porém, Efraim vota em Flávio Bolsonaro, certo? Mas o prefeito Chico já disse reiteradas vezes, vota em Lula. Vota em Lula para presidente. E é defensor, usa até o chapeuzinho, né, o prefeito, né? Com certeza. E todos nós, assim, o grupo político que segue o prefeito, claro, porque a Paraíba, o Cariri, a Paraíba, o Nordeste, sabe qual a diferença de um governo que tem um olhar diferenciado para o Nordeste. Você acredita que Efraim vai ter mais voto do que Flávio Bolsonaro na Paraíba? Acredito, sim. Com certeza. Com certeza, Efraim entende. Agora, sim, tem algumas posições que, claro... Isso não pode ter prejudicado Efraim, já que você está dizendo que o presidente vai ter menos votos do que Efraim? Com todo respeito ao senador Efraim, com todo respeito ao que ele direcionou para São João do Cariri, mas tem algumas declarações que podem prejudicá-lo, sim. Eu não tenho meias palavras. Quando ele faz uma declaração dizendo que Flávio Bolsonaro poderá ganhar no primeiro turno, sim, é uma declaração que eu não acredito, porém, para um candidato que recebe o voto de quem vota em Lula, uma declaração dessa não cai bem. Vocês que acho que talvez ele até tenha repensado. De esquerda pode repensar o voto em Efraim por conta dessas posições? De esquerda como um todo? Sim. É possível que alguém possa repensar. Em São João tem essa ligação muito forte porque sobre a questão do atendimento. Porém, declarações como essa, se eu tivesse próximo a oportunidade de conversar com o Efraim, eu diria, declaração dessa muito mais tira voto do que acrescenta. Porque quem é bolsonarista já vota em Efraim. Agora, quem é lulista que vota não gosta de declarações tão radicais e tão fora da realidade. Agora, tem uma outra pessoa que eu gostaria de você me responder. Não sei se você chegou a entrar no gabinete desse deputado federal, mas eu tive a oportunidade de entrar 2 vezes e me chamou a atenção um objeto que está no seu gabinete, na sua sala de atendimento, que é uma metralhadora. Né? É o deputado federal Cabo Gilberto. Você abre ou fecha as portas para ele? Rapaz, eu não entrei no gabinete. Eu tive a oportunidade de entrar. E aí, com todo respeito a quem defende... Respeito o Cabo Gilberto. Inclusive, tem notas aí na imprensa de que direcionou bastante recursos para clubes de tiro. Eu não sei o que ajuda a Paraíba colocar recursos de... Acho que é 1 milhão, né? Verbas federais. Em torno de 1 milhão, né?
1 milhão alguma coisa, eu vi disso. Eu não sei o que é que ajuda a Paraíba, recurso para clube de tiros. Tudo bem, eu respeito, porém não abro a porta, não tenho relação pessoal e as posições dele, só pelo esse objeto que tem. Nada contra armas, nada mais. Eu acho que a Paraíba tem outras prioridades na saúde, na educação, do que direcionar recursos para clube de tiros. Para o pré-candidato a presidente, nós temos 3 nomes ainda, para a gente finalizar aqui o nosso programa. Ronaldo, programa que é a sua participação. Tá. Nós vamos ter ainda a Alessandra Moura na sequência, vocês, telespectadores do Cariri em Ação. Para o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, você tira ou não, abre as portas ou fecha a porta para ele? Portas fechadas. Por quê? Porque ele disse que uma declaração dele que, cara, é tão ofensiva aos outros estados. O cara falar que resolveu o problema da criminalidade e que está resolvido, não tem problema nenhum com crime em Goiás. Isso não é verdade, rapaz. Porque os moradores de Goiás é quem sabe como é que está a insegurança. Todos os estados têm esse problema. Quando você diz que não tem o problema, aí é que o problema é maior, que o governador não tem sequer humildade para admitir que existe. Sim. Porém, não votaria... Mas ele não pode estar tirando voto de Flávio Bolsonaro, que é contrário ao seu candidato da esquerda, Lula? Talvez ele esteja forçando um segundo turno. Se ele crescer em percentual, Lula não venceria no primeiro turno. Sim. Então, assim... Mas os votos dele não seriam votos da direita? Da direita e da extrema-direita? Quem vota em Caiado, a tendência é votar em Flávio. É o mesmo povo. Mas o voto não está dividindo os votos da direita da extrema-direita? Pode forçar o segundo turno, se ele crescer. Com a saída dele, não fortalece a eleição de Lula, não? Na sua opinião? A saída de... Não, com Caiado na candidatura dele, com a presidência da República, não ajuda Lula? É irrelevante. Eu acho que... Lembra em 1989, Lula deu uma declaração, disse... por que não faz a pergunta a Ronaldo Caiado? Ele disse, quando ele passar de 1,5% nas intenções de voto, eu faço a pergunta. Eu vou fazer a Maluf. E ficou famosa essa... Eu lembro. Agora vamos lá. Agora, para o senador Flávio Bolsonaro, você abre ou fecha as portas? Fecha as portas. Não votaria, Flávio, sem nenhuma possibilidade de voto. Por quê? Porque eu acho que o grupo político que atenta contra a democracia não merece o nosso respeito na hora de votar. Porque se dependesse do grupo, da família Bolsonaro, não teríamos eleições. Esse ano, está todo mundo, vamos escolher presidente, vamos escolher deputado federal. Talvez não teríamos eleição em 2026 se eles tivessem consumado o que iniciar a tentativa de golpe. Você acredita que realmente houve uma tentativa de golpe? Com certeza. Não há dúvida. Essa história de dizer, porque o Supremo está apenas julgando em cima dos fatos. Bolsonaro não está preso inocentemente, não? O Brasil inteiro viu, Marivaldo, num domingo, quem é aqui de Monteiro ou de qualquer outra parte do Brasil que não assistiu de forma assustado a quebradeira? Porque tem infiltrado. Isso é conversa, amigo. Que infiltrado era esse que quebrou e foi lá? Agora, talvez os infiltrados, e o governador de Brasília respondeu, o secretário de Brasília, inclusive teve a intervenção federal, na hora que eles escoltaram, que o Brasil inteiro assistiu. Os manifestantes foram escoltados pela polícia, a polícia de Brasília, acompanhando, levando o pessoal. A polícia faz a contenção para ninguém chegar nos prédios públicos. Você sabe a dificuldade que é de você entrar no Congresso Nacional ou no Ministério em Brasília? E como é que se pega uma turma de manifestantes e leva para a Praça dos Três Poderes? Ou seja, a polícia meio que negligenciou. Então, aí, qual é a corrente política do governador? Quem era o secretário de... Anderson Torres. Quem era o governador? Era ligado a quem? Bom, mas aí depois com as provas, o Supremo Tribunal agiu de forma corretamente, puniu quem fez a tentativa de golpe. Mas eu já ouvi várias pessoas da direita defender que não houve tentativa e que Bolsonaro está preso justamente, que há uma perseguição do sistema contra ele. Eu vi pessoas dizendo também que se houve tentativa não era para ter punição nem julgamento. Amigo, a Constituição e a lei é clara. O crime é imputada a pena pela tentativa, porque se tiver consumação não tem sequer julgamento.
Porque se consumar o golpe, não existe os 3 poderes constituídos. Não existir o processo. O processo democrático seria estancado. Lógico. Então, como é que tem julgamento? Então, a tentativa é que está sendo julgada com as provas que encontraram, porque se havia um grupo mancomunado para dar o golpe, quem seria o presidente? Quem seria a pessoa beneficiada? Porque muitas vezes, no intervalo da eleição de Lula, quando Lula foi eleito para posse, só se via pessoas dizendo: calma aí que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa ameaçando o tempo inteiro. E aquele povo na frente dos quartéis? Você chega na frente de um quartel, você para um pouquinho, daqui a pouco chega um militar. Ó, pessoal, não pode ficar aí não. E como é que aquele pessoal ficaram mais de mês, botaram barraca, faziam churrasco, banheiro químico e tal? E porque havia a conivência de alguns membros que foram julgados e estão sendo punidos de forma correta, porque tentaram dar um golpe na democracia. Agora vamos lá para o último nome, para a gente encerrar aqui a sua participação. Dizer que, na sequência, a Alessandra Moura vai estar conosco, trazendo informações sobre o Café com Música. Para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, você abre ou fecha as portas e por quê? Marivaldo, eu abro as portas e eu vou lembrar, por estar em Monteiro, eu queria lembrar as pessoas do Cariri, especialmente de Monteiro. Eu quero relembrar quando Lula e Dilma esteve aqui em Monteiro, em 2016, 2017, a inauguração popular. Em março de 2017. Março de 2017. A inauguração... Eu estou ainda com a credencial da presidência da República ali ainda, mas foi quando Michel veio, não... Não, Michel veio primeiro e não teve nada. Foi só aquela coisa cercada. Acho que Michel veio depois, não? Antes. Foi antes, não foi? Foi antes. A inauguração popular é até emocionante em lembrar, quando eu estive em Monteiro, e eu participei daquele momento da história, né? Imagine como estaria Campina Grande, o Cariri e todas as regiões que hoje recebem água do açude de Boqueirão a partir da transposição. Então, naquele momento, quando Lula veio a Monteiro, ele disse qual era a relação dele com o nordestino. Então, assim, não adianta... Até entendo, quando o cara é do Rio Grande do Sul, quando eu respeito, né? Quando é do Rio Grande do Sul, quando é do Paraná, que diz assim, não, no presidente Lula eu não voto de jeito nenhum, porque não sei o quê, não sei o quê. Agora, quando eu vejo um nordestino, depois de todas as políticas em benefício do Nordeste, que foi desenvolvido a partir da chegada do Lula na presidência, quando eu vejo um nordestino dizer, é porque, e aí a gente é de se respeitar, cada um vota em quem quer, mas ele realmente não está reconhecendo o governo que mais fez pela região do Nordeste. Essa é a verdade. Francisco Júnior, muito obrigado pela participação. Encerrando aqui o quadro Abre ou Fecha a Porta, mais um entrevistado, também por ter participado do nosso programa. Nos encontraremos, se não for na Câmara de Vereadores nesses próximos dias, hoje teremos sessão na Câmara de Vereadores a partir das 19 horas. Se não estivermos juntos, estaremos acompanhando a essa grande marcha da UVB Brasil, que acontece a partir do dia 27 a 30 desse mês na capital de todos os brasileiros, Brasília. Marivaldo, agradecer demais o convite, muito obrigado. Mandar um abraço ao presidente Beto Galdense e a todos os vereadores, que hoje, a partir das 19h30, teremos sessão, e aí toda a população está convidada a participar ou acompanhar através da transmissão do Cariri em Ação. Agradecer a todos os internautas que estiverem nos acompanhando, as pessoas que estavam interagindo conosco, muito obrigado. Pedir desculpas se em algum momento, com minhas palavras, acabei, né, ofendendo algumas pessoas. Tenho a certeza que, de forma democrática, minha intenção não é essa, é apenas de reafirmar o que penso. E é isso. Parabéns pelo seu trabalho aqui de comunicação, Marivaldo. E dia 27 a 30 estaremos em Brasília representando não só a região do Cariri, mas a Paraíba e a segmento de vereadores e cobrando dos nossos deputados e senadores mais emendas, mais recursos para a nossa cidade de São João do Cariri, e cada vereador que vai das suas cidades vai fazer o mesmo, e por isso é importante essa ida, essa participação na marcha em Brasília de 27 a 30 de abril. Muito obrigado, Marivaldo.